estamos meditando o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Então, lá no versículo 42, meditamos no programa passado, que os cristãos mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. E eu expliquei para você direitinho cada ponto desse, cada ponto. Vamos agora para o versículo 43. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Então, as pessoas tinham respeito pelos cristãos, respeito, o modo de viver dos cristãos, mas também os milagres que aconteciam na igreja primitiva. Ainda hoje pode acontecer milagre? Pode e acontece. Mas essa fartura de milagres que os Atos dos Apóstolos mostram é própria do início da igreja, do tempo apostólico, do tempo da implantatio ecclesiae, quer dizer, da implantação da igreja. O Senhor, com esses prodígios, quer convencer Israel, esse povo de coração tão duro, povo tão amado por Deus, mas durinho, para que dessa raiz santa, que são os primeiros cristãos, nascidos ali, do povo de Israel, a gente viu no versículo 41, 3.000 se converteram, primeiro 120, depois 3.000. Então, dessa raiz santa, o Senhor vai formar, desse resto de Israel, o início da igreja. Então, esses milagres são a graça e o sinal das origens. Ainda hoje há milagres, mas não com essa profusão. Cuidado com os milagres falsificados de televisão, viu? Cuidado com o milagre que não passa de histeria, tá certo? Cuidado com os exorcismos que não passam de histeria, que só serve de mangação mesmo. Cuidado com os milagres de testemunho, E ainda diz assim, se a posse da graça, se a posse, senão ela vai-se embora. Cuidado, porque isso aí tudinho não passa de enrolada, ou de auto-heterossugestão. Cuidado na vida. Não é disso que se trata na Sagrada Escritura. Pois bem, Jesus preveniu muito que viriam muitos em nome dele e fariam prodígios para enganar, se possível, os santos, quer dizer, os cristãos. E enganam mesmo, que tem de gente enganada. O que é que a gente pode fazer? Não é? O que é que eu sinto quando vejo um ex-católico? Quando eu vejo um ex-católico, eu penso, esse ou nunca foi católico de verdade, não sabia, coitado, no que cria, e o primeiro que passou com conversa bonita levou, ou então, tá certo, se deixou, coitado, seduzir por essas novidades, por essas interpretações da Sagrada Escritura, aparentemente tão doutas, mas que de doutas não tem nada. É simplesmente romper com a fé apostólica. Paciência, a gente tem que respeitar a escolha e a liberdade de cada um. O que a gente deve fazer? Sim. O que a Igreja de Cristo deve fazer? Sim. É pregar fielmente o Evangelho. Procurar viver, como São Pedro explicou, como os Atos dos Apóstolos explicam no versículo 42, assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Bom, versículo 44. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Vamos lá. Aqui é a primeira comunidade nascendo, poucos cristãos, veja, que se conheciam. Então eles tinham uma vida quase em comum, uma vida quase que era uma comunidade de vida, quase que de morar junto. Chegava mesmo a vender os bens, o desejo era tanto de estar junto, o desejo era tanto de viver 24 horas por dia a serviço do Senhor, nessa gostosura, nessa novidade da descoberta de Cristo. É claro que hoje não se pode mais fazer isso. Cresceu o número de cristãos. A gente vê depois na própria pregação de São Paulo,
né? Há cristãos ricos, há cristãos mais pobres, há cristãos até que são senhores de escravos. Que coisa, né? Mas tem nas cartas de São Paulo. Eu já expliquei a vocês quando eu comentei a carta aos Efésios. Por exemplo, a carta de São Paulo a Filemo, né? Filemo era um cristão que tinha escravo, Onésimo. Repare, São Paulo escreve a ele para que ele trate bem Onésimo e até o liberte. Então, mas aqui é o iniciozinho da vida da igreja em Jerusalém. Eles tinham tudo em comum. Eles iam ao templo rezar. E por que iam ao templo? Porque, veja, a igreja está nascendo. Esses primeiros cristãos ainda são judeus. Então, acreditam em Jesus, celebram a missa, a fração do pão, mas também rezam no templo. A igreja está cortando ainda o cordão umbilical em relação ao judaísmo. E partia o pão pelas casas. Aqui não é a missa. Aqui são as refeições, as reuniões fraternas. Então essa é a igreja. Essa igreja dos inícios será sempre para nós um sonho. O sonho de querer ser irmãos. O sonho de querer ser fraterno. O sonho de querer ser próximos uns dos outros. Antes de terminar, eu quero hoje pedir que vocês rezem pelo nosso bispo emérito, Dom Genival, que está completando 15 anos de ordenação episcopal. Dom Genival se ordenou no ano 2000 e logo no dia de hoje, aniversário da Diocese de Palmares. Então, Deus abençoe Dom Genival e Deus o recompense por todo o bem que fez aqui a nossa diocese no seu tempo de bispo diocesano. E também parabenizar o Padre Tadeu, pároco da Catedral, que hoje completa 25 anos de sacerdócio, de ordenação sacerdotal. Que Deus dê a todos dois a sua graça, a sua bênção e um dia a recompensa dos servos bons e fiéis. E para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.